Oi moçada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história e dessa vez envolvendo 3 civilizações da antiguidade, tá? Nesse caso, Hebreus, Fenícia e Pérsia. Eu sou o professor Ivo, trabalho há mais de 40 anos preparando alunos para encarar numa boa a prova de história dos mais variados vestibulares. Só que antes de começar a nossa aula, aproveite para curtir a nossa aula, inscrever-se no canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, o que acontece? Você garante as próximas aulas. Quanto aos hebreus, olhando aí no mapa, gente, tá? Os hebreus, eles vão se fixar na região do Vale do Rio Jordão, onde hoje predomina o país Israel, tá? Mas os hebreus vieram lá da Mesopotâmia, tá? Migraram da Mesopotâmia sob a liderança do patriarca Abraão e se fixaram aí. Só que o fato deles se fixarem na região do Rio Jordão não indica que eles sejam uma civilização hidráulica, tá? O Rio Jordão aí é um referencial geográfico, tá bom? Muito bem. Os hebreus conheceram realidades políticas diferentes, tá? Primeiro conheceram o patriarcado, o patriarca era o chefe da tribo, então eles exerciam uma vida tribal, uma realidade de tribos. Depois tiveram que migrar para o Egito, onde acabaram sendo submetidos ao regime de cativeiro, mas se libertaram e voltaram para sua terra de origem. Diante da necessidade de conflito com outros povos que estavam na região, como cananeus e filisteus, vão conhecer uma outra realidade política, o juizado. Os juízes eram chefes militares, porque era uma época de conflito. A terceira realidade política dos hebreus foi a monarquia, começando com Saul, seguido de Davi e Salomão. Agora, os hebreus vão ter um estado mais organizado, tá? Jerusalém vai ser a capital, vai ter uma razoável definição de fronteira, tá? Um estado mais organizado. Depois de Salomão, os hebreus vão se submeter a um cisma. Cisma o que é? Ruptura, tá? Divisão. Vão se dividir em 2 reinos, reino de Israel e reino de Judá. Se a união faz a força, moçada, a desunião enfraquece. Aí os hebreus vão ficar submetidos, né, vão ficar vulneráveis e submetidos a invasores. Vão sofrer invasão de assírios, depois de babilônios. A invasão babilônica, gente, vai levar parte dos hebreus como cativos, como escravos, lá para o segundo império babilônico, tá? Mas aí os sobreviventes vão retornar após o segundo império babilônico sucumbir, ser derrotado pela expansão do império persa. Mas os hebreus acabaram sendo dominados pelos persas, depois pelos macedônios e finalmente pelos romanos. A dominação romana foi muito pesada, muito forte, e no ano 70 depois de Cristo, os hebreus foram expulsos da região e vão fundar comunidades em várias outras regiões, a princípio do Oriente Médio, norte da África, e com o passar dos séculos, seus descendentes também vão para a Europa, tá? Os hebreus, antes de Abraão, lá no sul da Mesopotâmia, eram politeístas, mas a partir do Abraão, tornaram-se um povo de credo monoteísta, de crença em um só Deus, tá? No legado cultural dos hebreus, pessoal, temos aí a ética monoteísta, os 10 mandamentos, que é um código ético-moral, e o Antigo Testamento, uma parte aí bem ampla da Bíblia. Tá? Outro povo da antiguidade aí são os fenícios. A Fenícia, pessoal, se localizava mais ou menos onde é hoje o Líbano, tá? Só que os fenícios não vão constituir um estado centralizado. Politicamente, os fenícios se dividiam em cidades-estado. Cada cidade era independente uma da outra, tá? Em cada cidade, pessoal, o sistema político era regido pela talassocracia. Talasso, mar, cracia, governo. É o seguinte, os fenícios vão se tornar os maiores comerciantes marítimos da antiguidade, tá? Peraí, professor, eles comercializavam o quê? Qualquer coisa que as pessoas necessitassem e que pudesse ser carregado no porão do navio, tá? Porcelana, produtos agrícolas, produtos de origem animal, madeira, tapetes, essências. Gente, estavam vendendo até a mãe, se fosse preciso, tá? Muito bem.
tá? E aí, em cada cidade fenícia, o poder sempre estava nas mãos, aliás, dos grandes comerciantes, proprietários de navios e de escravos para remar nesses navios, né? Claro. O rei dessa cidade e seus assessores, ou então, se a cidade fosse governada por um conselho de anciãos, os membros desse conselho, mesma coisa, todo mundo ali, rico comerciante, proprietário de navio. Muito bem, eles tinham uma religião politeísta, antropomórfica, quer dizer, crença em vários deuses com formas humanas, mas uma religião também sanguinolenta, que fazia sacrifícios humanos, tá? O comércio da Fenícia era baseado na navegação. Eles navegaram por toda a bacia do Mediterrâneo, fundando colônias que eram entrepostos comerciais avançados, no norte da África, no sul do que é hoje Itália, França e Espanha, tá? Realizaram, bem antes de Cristo, pessoal, o périplo africano, ou seja, contornar o continente africano com navio, tá? Coisa que o Vasco da Gama vai fazer só em 1498. Os fenícios deixaram como principal legado cultural o alfabeto fonético, ou seja, sinais gráficos que representam o quê? Sons. Eles desenvolveram esse alfabeto fonético em virtude que precisavam o quê? Registrar o seu movimento comercial, a sua contabilidade. E não se esqueça, à medida que vão surgindo as dúvidas, coloque aí nos nossos comentários, que posteriormente eu vou responder com o maior prazer. Gente, olha só, nesse mapa ao lado aí, mostra toda a expansão da navegação fenícia, por toda a bacia do Mediterrâneo. Eles chegaram a atingir, inclusive, as Ilhas Britânicas, onde é hoje a Inglaterra. Olha no mapa aí e vejam as colônias que eles fundaram em áreas do norte da África, em pontos do sul da Europa, onde hoje são países como Itália, Espanha, França. Tá? Nesse mapa aí mostra bem, assim, essa expansão dos fenícios. Porque, é claro, o fenício vivia navegando para vender, né? Por isso. Agora, por último, gente, tem a Pérsia. Os persas vêm do Planalto do Irã, onde é hoje um país com esse mesmo nome. Repare aí no nosso primeiro mapa sobre a Pérsia, tá? Os persas vêm dessa área que o mapa está mostrando aí, entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, tá? Mas essa é só a origem dos persas, tá bom? Os persas deixam de viver num sistema tribal e tornam-se um estado centralizado através do rei Ciro. Ciro começa um grande processo de expansão territorial, inclusive para fora da Pérsia. Essa expansão continuou com o rei Dario I. Tá? Dario I montou um enorme império. Vamos olhar agora o nosso segundo mapa. Olha o tamanhão que ficou o Império Persa, envolvendo áreas da Ásia Central, do Oriente Médio e atingindo o Egito. E olha, gente, por muito pouco que eles não conseguem dominar a Grécia. Tá? Olha esse mapa enorme aí, o tamanho que ficou o Império Persa. Muito bem, agora voltando aqui, gente, esse império tão grande aí, com Dario I, o império era dividido em províncias chamadas de satrapias, era integrado por uma rede de estradas e tinha uma única moeda, o dárico, em homenagem a Dario I, é claro. Tá? Pessoal, os persas tinham uma religião dualista. Eles acreditavam em duas divindades, Aura Mazda ou Hormuz, que simbolizava o bem, e Arimã, que simbolizava o mal. Tá? Essa religião dualista teria sido criada por um sujeito chamado Zoroastro, que a gente não sabe se realmente existiu ou não. Fechamos aqui, pessoal, o ciclo das principais civilizações da Antiguidade Oriental. E olha, gente, não se esqueça, estudar história não é damástico, mas é uma delícia.